com a palavra para nos falar sobre a arquitetura atual nos Estados Unidos, Emílio Schilabitz. Seja bem-vindo, Emílio. Um prazer em tê-lo novamente aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer o meu irmão. É a primeira vez que eu faço isso na minha vida. E quero agradecer o convite do meu irmão, que é famoso. Meu pai era famoso, meu irmão é famoso, e eu também sou famoso por ser irmão do Chico. O Chico gosta de contar histórias a meu respeito, e eu tenho uma história do Chico também para contar. Eu já era bem crescido quando ele nasceu, e a minha irmã também era bem crescida. E todo mundo, antes dele nascer, já estavam falando no Chico. E isso é uma coisa que eu não entendi bem até hoje, como é que todo mundo sabia que o Chico estava vindo. Era Chico para lá, e Chico para lá, e para cá. E é um mistério para mim como é que eles sabiam, porque quando veio o Chico, era o Chico mesmo. Naquele tempo não havia maneira de saber o sexo do bebê antes de nascer. Mas aí, com tanta gente em volta dele, todo mundo mimando ele não precisava falar. Ele só fazia e todo mundo saía correndo. Ela corria na casa para adivinhar o que ele queria. E só começou a falar lá pelos anos quando ele tinha 4 anos de idade. Mas aí ele gostou. Achou, isso é muito bom. Falando, eu acho que eu sou ainda mais eficiente. E aí o que aconteceu? Nunca mais parou de falar. Até hoje. Gostou muito de falar. Mas o Chico me pediu para falar sobre arquitetura nos Estados Unidos, atualmente. E como aconteceu esse terremoto na Turquia e na Síria, ele me pediu para falar um pouco sobre isso também, porque Los Angeles é uma área dos Estados Unidos que é muito suscetível a terremotos. Eu já passei por muitos terremotos vivendo aqui. O que eu tenho que dizer é que os Estados Unidos é muito cauteloso na segurança das pessoas. E as leis e os códigos de obras em relação aos terremotos são muito estritos. Cada vez que tem um terremoto, os engenheiros principais da área de Los Angeles e outras áreas que há terremotos no país viajam para esses países ou esses lugares que houve terremotos para averiguar o que aconteceu, quais foram os prédios que sucumbiram, caíram, e quais os que não caíram, para aprender com o terremoto. Isso é uma coisa que acontece sempre. Um terremoto de 7,8 de intensidade, como aconteceu na Turquia, com o resultado de tanta devastação, não aconteceria nos Estados Unidos. Eu já passei por terremotos de intensidade 7,5 aqui em Los Angeles, praticamente sem muitos danos. E isso é porque é tudo muito rigoroso, não só para edifícios de altura, como para residências e edifícios de baixa altura. Os edifícios em Los Angeles são calculados todos para aguentar uma
uma intensidade de um terremoto de 8 pontos de intensidade na escala Richter. Não é que um edifício vai cair com essa intensidade de terremoto, mas ele não vai sofrer o dano que sofreu esse edifício na Turquia. Eu não sei se vocês têm lido reportagens sobre o que aconteceu lá e por que houve tantos danos. É que o governo lá usa um sistema chamado anistia, que significa que o dono, os engenheiros ou os arquitetos são permitidos, perante uma quantia de dinheiro, a fazer o edifício menos resistente aos terremotos, porque, naturalmente, fazer um edifício mais resistente a terremotos custa mais em dinheiro. Então, subornando então as autoridades de prefeituras e governo na Turquia, o resultado foi edifícios de menos resistência aos terremotos. Qualquer tipo de estrutura, madeira, concreto ou aço, é perfeitamente capaz de ser construída de forma a aguentar um terremoto 7,5. O nosso problema aqui é o fogo, porque às vezes, quando há um terremoto, linhas de gases se rompem e as faíscas, então, produzem um fogo que pode destruir um edifício ou muitos edifícios. Mas essa parte também já foi resolvida, que tem alguns dispositivos que são obrigados a usar, principalmente em residências, quando há um terremoto, o dispositivo desliga o gás que entra na casa. Quanto à arquitetura nos Estados Unidos, quando eu estava em Porto Alegre estudando, eu me lembro que a arquitetura nos Estados Unidos tem muitos determinantes. Primeiro são as finanças. O pessoal aqui não gosta de gastar muito dinheiro, como, por exemplo, no Oriente Médio, quando fazem edifícios belíssimos, só porque eles têm dinheiro, querem mostrar que têm dinheiro, e então constroem umas coisas para demonstrar as suas qualidades financeiras. Aqui, as pessoas mais ricas dos Estados Unidos, o Elon Musk, que vende os carros Tesla e manda foguetes para a estação espacial, que é o homem mais rico de momento nos Estados Unidos, o Jeff Bezos, que é o dono do Amazonas, o Bill Gates, que criou o Microsoft, Warren Buffett, que embora um dos ricos também nos Estados Unidos, não tem interesse nenhum em construir edifícios só para mostrarem que tem dinheiro, como no Oriente Médio e na China. E a arquitetura dos Estados Unidos também varia muito de zona para zona. Os Estados Unidos é do tamanho do Brasil, que tem muitas áreas que a construção tem que ser resistente a terremotos, outras são vendavais e furacões, outras inundações, outras calor e frio. Todas essas condições climatéricas influenciam o tipo de desenho que a construção tem que ser produzida. Além disso, são os materiais disponíveis, como, por exemplo, nos Estados Unidos, para residências, se usa muita madeira. Raramente há uma casa feita de alvenaria ou de blocos de concreto, como se faz no Brasil. E a vantagem de fazer uma casa de madeira, que é muito flexível, por exemplo, para terremotos,
É como uma gaiola de passarinhos. Uma gaiola de passarinhos, tu pode pegar e jogar no chão, que não acontece nada. Se a gaiola fosse produzida, feita, construída com tijolinhos de alvenaria, se jogasse no chão, iria tudo em pó. A outra coisa que tem sido uma condição muito importante ultimamente, eu vou dizer que é a parte mais importante no desenho de um prédio ou de uma casa nos Estados Unidos, de momento, é a conservação de energia. Isso não acontece só nos Estados Unidos, isso acontece em todo o mundo, que as construções sofreram uma revisão total do desenho por causa da conservação da energia. E o outro fator que influencia o desenho é o talento criativo. Nos Estados Unidos, os arquitetos são criativos, mas não do mesmo setor como no Brasil, ou como na China, ou no Oriente Médio. São muito conservadores. Tem um ou outro que tenta se destacar com o desenho, mas os clientes, em geral, não se dispõem a construir edifícios ou casas muito diferentes do tradicional. Outra coisa que influencia muito o desenho de momento são os novos materiais que foram possibilitados pelo computador. O computador não só possibilitou uma variedade imensa de tipo de desenho, que no tempo que eu era arquiteto, estudante de arquitetura, só tinha duas formas de linhas, vertical e horizontal. Hoje em dia não existe mais isso. O computador pode produzir qualquer tipo de linha, curvas, espirais, qualquer coisa, sem o auxílio, sem necessidade de régua e computador, régua e esquadro. E o computador também possibilitou a produção de materiais que comportam esse tipo de desenho. Antigamente não havia maneira de produzir materiais com o tipo de desenho que se faz hoje. E que a criação de prédios ficou muito mais desenvolvida por causa disso. E a conservação de energia, infelizmente, limita também, infelizmente, o desenvolvimento do talento criativo. Mas o problema de energia é global, não é só nos Estados Unidos. Mas eu diria que talvez aqui é tomado muito mais a sério, dependendo do político que está no poder, do que em outros países. Na Europa, talvez esteja próxima também de ser muito séria no problema de energia. E isso unifica a arquitetura mundial por causa da energia. Eu diria que esse é o fator determinante no momento no desenho da arquitetura. A indústria da construção está evoluindo rapidamente, assim como a arquitetura, por causa do computador, novos materiais, todos alinhados para poupar energia. Mas ainda não chegamos a uma conclusão, que o desenho vai continuar evoluindo e os tipos de construção então vão continuar evoluindo também. Isso é uma sinopse do que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao desenho de arquitetura e construção. Se alguém tem uma pergunta, estou à disposição.
em razão desses acontecimentos dramáticos na Turquia e Síria, eu vejo nas fotos uma rua que tem todo um lado destruído e todo o outro lado em pé, sem alteração, sem apresentação de danos, etc. Na sua opinião abalizada, Emílio, por que esse fato, de um lado ou outro lado da rua, é tão próximo assim, por que não afetou um dos lados da rua? Diria que a parte do edifício que está perto da rua tem mais acabamentos para embelezar o edifício, que tem a tendência de se desligar da estrutura e então se despegam do edifício. Quando há um terremoto em qualquer lugar do mundo, inclusive em Los Angeles, tem uma categoria, digamos, número 6, número 5 e 6, que a estrutura certamente não vai sofrer nada, mas não todas, mas alguns elementos que foram apegados ao edifício para embelezar a fachada, muitas vezes não conseguem se manter na posição que estavam e caem. Isso é uma coisa quando tem terremoto. O primeiro terremoto que eu passei nos Estados Unidos foi em 1972. Foi de 6,5 e eu morava num edifício feito de madeira. O edifício balançou muito, mas não houve nenhum dano. E esse terremoto aconteceu lá pelas 6 da manhã. Eu levantei, tomei meu café e fui trabalhar no centro da cidade de Los Angeles. Quando eu ia chegando, eu ia vendo como as calçadas estavam cheias de vidros quebrados, porque vidro é uma coisa que depende do tipo de vidro e sofre no caso de um terremoto. Isso é uma coisa que a rua fica cheia de debris causado pelo terremoto, porque essas partes do edifício não conseguem se manter no lugar. Uma coisa que a gente faz quando tem um terremoto e está no centro de uma cidade é não caminhar na calçada por causa do perigo de cair equipamento e coisas que estão ligadas à fachada. E se foi a estrutura, talvez a maneira que foi tirada a fotografia mostrou que a parte dianteira do edifício não estava bem desenhada como estava de trás. E o edifício faliu na parte da frente. Mas não é uma coisa geral. Os debris que a gente vê na rua é por causa de coisas da fachada que se desprenderam dela. Ok, Emílio, muito obrigado pela sua explanação. Governador, eu vou primeiro passar a palavra para a Maria Elisa Marangoni, que havia solicitado antes. Por favor, Maria Elisa, a palavra está com você. Obrigado, senhor Carlos. Primeiro, agradecer a palestra, né, do Emílio, achei muito interessante, como arquiteta, algumas informações que eu não sabia, né, como particularmente essa da construção das casas em madeira, né, e eu fazia ideia que, vamos dizer assim, que a principal razão seria financeira, mas não imaginava e nem poderia imaginar, porque madeira a gente pensa numa estrutura um pouco mais frágil, né, e
na realidade, pelo que o Emílio falou, não é, né? E faz todo sentido, né? Nessas questões de terremoto, que trabalha um pouco como gaiola, então ela pode se acomodar, né, ao impacto, e o que não acontece na arquitetura mais tradicional de tijolo, né? Então, achei muito, muito interessante. Eu sou arquiteta, mas a minha área de atuação, Emílio, ela é uma área mais voltada para meio ambiente e arquitetura da paisagem. Então, a pergunta que eu tenho é muito mais uma curiosidade mesmo, não sei nem se você teria essa informação para me passar, né? Porque se vocês têm terremoto, né, lá a gente aqui tem uma situação de fragilidade ambiental nas cidades que chegou num nível inimaginável, né? As nossas cidades, ano após anos, aqui no Rio de Janeiro, então, a cidade que eu moro, frequento muito a região serrana aqui do Rio, parece que a gente não avança nessas questões, né? De fazer as cidades mais resilientes, né? A essas questões climáticas e que se vão ganhando vulto ano após ano e parece que não avança, a gente não avança, né, aqui no Brasil. Então, a minha curiosidade é mais em relação como que é normatizado isso nos Estados Unidos em termos de projeto, né, a relação do projeto de arquitetura e os estudos, né, estudos de impacto ambiental, estudos de impacto de vizinhança, como é que é tratado isso nos Estados Unidos? Obrigada. O meio ambiente, a situação de energia é tomada muito seriamente nos Estados Unidos, não só pelos políticos, mas também pela população em geral e pelos códigos de obra que demandam que os prédios, começando por uma residência, sejam construídos de forma que conservem não só a energia que usa o edifício, mas também a energia que é usada para produzir os materiais que o prédio ou a casa foi construída. Uma demanda que os códigos de obra encorajam é que os materiais de construção sejam produzidos na mesma cidade em que o prédio está sendo construído. Eu tenho, por exemplo, um edifício, um museu em Los Angeles, belíssimo, o Museu Paul Getty, que é uma obra de arquitetura de muito valor, mas foi construída há uns 20 anos atrás. Todo o revestimento é feito com blocos de mármore Carrara, todos eles importados da Itália. Isso não seria admitido hoje em dia. Mas são esses exemplos que eu tenho que a conservação de energia é muito levada muito a sério nos Estados Unidos. E a relação do projeto com o entorno, o ambiente, como que é normatizado isso lá? Como é que é feito uma análise, né, de impacto, né, ambiental? Isso deve ser feito, né, imagino, né? Os meus projetos que eu trabalhei foram todos dentro de uma cidade. Eu tenho lido sobre projetos que são feitos, digamos, num campo aberto, numa floresta ou na praia. O que se encoraja é o menor impacto possível nas condições ao redor da construção.
ao ponto de não derrubarem árvores, fazer o mínimo movimento de terra possível. Eu vi um projeto em Santos, uma cidadezinha perto de Santos, que meu irmão, o meu cunhado, tem uma casa no meio da selva, e eu achei aquilo muito interessante, que em Santos eles tinham nesse lugar particular demandas seríssimas, tão sérias que a casa do meu irmão, do meu cunhado, tinha uma rocha dentro do living room, dentro da sala de estar. Não era permitido retirar. O impacto foi mínimo. E talvez não seja isso em todo o Brasil, mas eu achei aquilo muito, muito bem feito. E há situações desse tipo nos Estados Unidos também. Muito obrigada, Emílio. A regulamentação que se refere à implantação de novas casas, novos edifícios, por exemplo, isso é regulamentado todo ano? Isso é frequentemente regulamentado pelo governo e pelos deputados, enfim, vereadores, etc.? Tem, sempre é tudo atualizado. E a outra coisa, rapidinha, você comentou que os grandes profissionais desse tipo de construção e tudo mais, os melhores são no Japão e no Oriente Médio, é isso mesmo? Eu não diria que são melhores, eu diria que eles têm mais liberdade e têm mais um financiamento mais amplo. Um empreendedor aqui dos Estados Unidos não faria uma obra só para dizer que é a maior ou a mais alta do mundo. Isso não está na personalidade geral dos financistas, das pessoas de dinheiro aqui nos Estados Unidos. Como eu disse, a maioria dos governadores, os líderes financeiros e políticos são muito conservadores. Eu acho que agora se usa conservativos no Brasil, né? A palavra é conservativo ou conservador. Muito obrigado pela tua fala. E a conclusão que eu tiro é de que a tendência, começando nos Estados Unidos, é que a arquitetura comece a fazer prédios padrão, casinhas de João de Barro. É isso? Tu te lembra das casinhas de João de Barro aqui no Brasil? Lembro, sim. Pois é. Então, tu está querendo dizer que nós estamos caminhando para uma padronização nesse estilo, é isso? Não. Isso eu não gostaria que tu tirasse essa conclusão da minha conversa, não. Porque os arquitetos, uma coisa que eles são, que eles não gostam é padronização. E eu diria que eles são orientados pelas demandas da energia e a conservação da energia. Mas tem muitas maneiras de conservar a energia, não é só uma. E é aí que entra a imaginação do arquiteto, que sempre foi assim, que um trabalha, cria dessa forma e tem um resultado, e outro de uma forma completamente diferente e atinge o mesmo resultado. Não tem padronização. O tipo de desenho que eu tenho visto na internet, na televisão, em revistas, o tipo de construção, o desenho que se faz hoje em dia é incrivelmente bonito.
e todos eles são completamente diferentes. E todos eles tiram o mesmo resultado de conservar a energia. Entendi. Foi um prazer falar com vocês, ouvir as perguntas, principalmente as perguntas. Eu gosto mais de ouvir do que falar, e as perguntas me dizem o que realmente está na mente das pessoas depois que eles ouviram o que eu tive que dizer. Dizer que eu fiquei satisfeito, muito satisfeito com as perguntas que eu ouvi. E se tiver alguma outra oportunidade, eu estou pronto para falar e cooperar com vocês outra vez. Bom, os nossos agradecimentos, Emílio Adolfo. Emílio Adolfo Schlabitz, a arquitetura atual nos Estados Unidos, ou seja, o caminhamento da arquitetura nos Estados Unidos. Gente interessada veio aqui para permitir ouvir um pouco o que o Emílio tem para nos dizer. Emílio Adolfo, meu irmão querido, muito obrigado pela tua voz aqui, muito obrigado, te adoro, te amo, guri. Ah, bom, obrigado para ti também. Nascido em Porto Alegre em 1936, se desenvolveu como pessoa e como profissional nas terras do Sul. Em 1969, mudou-se para Los Angeles, Califórnia, onde mora até hoje. Em 1957, já como estudante de arquitetura, iniciou a trabalhar como estudante no escritório de arquitetura Almeida e Turquenich, em Porto Alegre. Em 1960, bacharelou-se em arquitetura pela Federal do Rio Grande do Sul. Em 1961, abriu o escritório próprio em Cachoeira do Sul. Em 62, passou a dar consultoria a Esta Sul, Fundações de Edifícios, em Porto Alegre. Em 1964, como sócio, atuou em empresa de arquitetura residencial e edifícios. Em 1969, passou a atuar como aprendiz e desenhista na Lundin & Johnson Architects, Los Angeles, Califórnia. Em 1977, passou a ser desenhista sênior de projetos arquitetônicos junto ao Motel 6, uma cadeia de motéis nos Estados Unidos. Em 1978, trabalhou para a Jin Wong Associates Architects, Los Angeles, Califórnia, como desenhista sênior, projetista em arquitetura e supervisor de construção. Em 1988, passou a ser arquiteto licenciado pelo Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Em 2007, passou a atuar junto à CSA Architects em Los Angeles e Santa Mônica, ambos em Califórnia, Estados Unidos, na qualidade de projetista em arquitetura e supervisor de construções. Aposentou-se em 2011.